Essa música eu me lembro do Elvis Presley, né? Em um dos seus documentários, ele chega a dizer que ele nunca fez nenhum show sem nos bastidores primeiro cantar essa música. Todas as vezes, antes, ele tinha um grupo que sempre o acompanhava, um grupo de cantores de quarteto. Esse grupo sempre o acompanhava, cantando para ele as músicas evangélicas, as músicas sacras. E é impressionante alguém cantar uma letra dessa e morrer da forma que ele morreu. Haverá paz no vale para mim, e ao mesmo tempo, né, morrendo de overdose, uma solidão, uma depressão tão violenta. Quem sabe, né, tenha dado tempo dele se chegar ao Senhor, para poder viver esse vale, né? Muito bem. Quando a gente fala de assuntos, né, como esse que a gente está falando, os nossos sentimentos ficam aí a flor da pele, né? Vontade de sair amando todo mundo, né? Depois de ter tido tantas palestras ontem, o Eliseu foi muito feliz no seu fechamento, mostrando ali, né, como o Senhor Jesus fez questão de aparecer a Pedro novamente, já depois da ressurreição, e perguntar para ele 3 vezes consecutivas, né? Pedro, você me ama? Senhor, eu amo, eu te amo. Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Pedro, você me ama? E Pedro, então, na 3ª vez, é claro, deve ter passado muita coisa da sua memória, na sua mente. Se tinha algo que Jesus gostava e ainda continua gostando e amando fazer, é fazer com que a gente se interiorize. E às vezes a gente não dá muita atenção para isso, né? A gente precisa tirar alguns momentos do nosso dia a dia para poder dar um mergulho aqui dentro. É o melhor lugar para você se ver como gente, como pessoa. É o lugar que você vai se colocar na posição devida. Quando a gente dá um mergulho aqui dentro, a gente tem uma visão ampla, né? Uma visão completa, e a gente fica surpreso por algo, por aquilo que a gente vai ver aqui dentro. Você pode perceber que em todo o ministério do Senhor Jesus, ele sempre convocava as pessoas para se interiorizar. Lá vem o céu. E Jesus pergunta: o que você quer? Parece uma pergunta sem sentido. O homem nasceu cego, nunca viu nada. Ele procura Jesus. Procura Jesus por qual sentido? Por qual motivo? Jesus sabia de tudo. E mesmo assim pergunta: o que você quer? Senhor, eu quero ver, quero enxergar. Mas antes de uma resposta dessa, o que esse homem faz? Ele olha para dentro de si e vê o seu estado de uma extrema necessidade. E é isso que o Senhor Jesus quer. E é aí que Jesus opera. Quando a gente percebe o quanto nós precisamos. Quando é que um dependente químico ele começa a ter ajuda? Pode ver que as clínicas agora, elas não aceitam mais quando os pais levam à força os seus filhos. Não aceitam mais. Há pouco tempo, eu e a minha esposa fomos levar um sobrinho nosso. E esse menino, eu fiz de tudo, peguei ele praticamente assim, quase que obrigado, colocando dentro do carro e levamos para lá. Nós chegamos lá, o pastor, que é o responsável daquela clínica, inclusive uma clínica muito importante, muito bem preparada ali em Cachoeiro, Itapemirim. O pastor, quando nos recebeu, nos tratou muito bem e disse assim: olha, esse aqui é o lugar que Deus preparou para esse filho. Mas agora vocês vão ficar aqui e eu vou com ele lá para dentro do nosso escritório
conversou lá quase 1 hora. Quando voltou, o pastor falou assim: olha, estou entregando para você, sobrinho, vocês podem levar de volta. Aqui não é o lugar que ele quer, que ele precisa. Então levamos de volta com muita tristeza. E logo depois disso, nosso sobrinho foi preso por tráfico de droga, né? Hoje se encontra aí totalmente à mercê da justiça e ainda muito mais dependente do que ele. Então, quando você se descobre, quando você olha que você precisa, que você tem necessidade, aí então o Senhor começa a agir. Então o Senhor, quando perguntou a Pedro: você me ama? Você me ama? Você me ama? Claro que Pedro lembrou lá atrás quantas vezes, levado pela forma, pela sua natureza impulsiva, incontrolada, muitas vezes sem pensar, né? Isso já começou desde lá do início. Estava lá pescando, Jesus falou assim: larga a rede, vem para cá e me segue. O que ele fez? Largou tudo e foi embora. Então, ele foi ao longo do tempo aprendendo com o Senhor que as coisas eram bem diferentes. E é interessante, né, que depois desse encontro com Jesus, você começa a perceber: nunca mais a vida de Pedro foi a mesma. Nunca mais. Cuide das minhas coisas, Pedro. Se você me ama, então prova que você me ama. Né? Nunca mais foi a mesma. E aí depois ele escreveu em uma das suas cartas, né? Antes, crescei em quê? Na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ele não fala isso baseado na experiência de ninguém. Ele fala isso baseado na sua própria experiência. Então, quando a gente vai falando desses assuntos, muitas passagens bíblicas, muitos textos, vai chegando à nossa memória. Eu me lembro de uma igreja que tomou o coração de Paulo por grandes preocupações, porque era uma igreja que tinha tudo para ser uma excelente igreja, para ser uma boa igreja. O que é uma boa igreja? Uma boa igreja é aquela que você, quando chega, você se sente literalmente abençoado, né? Afinal de contas, quando você vem para uma igreja local, você vem para quê? Você vem porque você quer sair melhor do que quando você chegou. Muitas vezes a gente chega aqui triste, né? Muitas vezes a gente chega aqui cansado. Quantas vezes eu saio, por exemplo, né, da minha casa depois de um dia cheio de problemas, cheio de lutas, batalhas. Você sabe muito bem que a luta pela sobrevivência hoje não ficou fácil. Você, para manter aquilo que você tem, você para conquistar as coisas que você sonhou, isso custa muito caro. É muito desgaste, é muita aplicação, é muita determinação. Depois de um dia desse, você chega em casa, você quer até deitar, descansar e dormir, você fala: não, mas eu vou. E quando você chega, se você chega numa igreja boa, o que vai acontecer? O seu cansaço físico parece que acaba, né? Você parece que fica mais disposto, né? Você chegou aquele dia, você não deu nem uma boa gargalhada, um bom sorriso, mas chega aqui, parece que o dirigente fala alguma coisa, né? E você se anima novamente, dá uma boa gargalhada, e você ouve uma boa palavra, um bom texto, uma boa explicação. O que é uma boa igreja? Uma boa igreja é uma igreja que a sua prioridade é a palavra de Deus, não é isso? Os ensinos da palavra. O restante tudo é um complemento, né? É um acessório que ainda vai fazer a reunião muito mais preciosa para você. Então, igreja boa é aquela que tem uma boa liderança, homens de Deus, pessoas que realmente estão ali, como os sacerdotes, como os profetas, como aqueles que sempre têm uma palavra na hora certa, no momento certo, aqueles que quando impõem as mãos sobre você, você se sente literalmente, né, abençoados por aquela imposição. Isso é uma igreja boa. A igreja de Corinto tinha tudo. Por
quê? Porque a Bíblia diz que esta igreja, ela era riquíssima, né? Riquíssima em quê? Em dons. Paulo chega a dizer assim, ó, nenhum dom vos falta. O que é isso, gente? Né? A igreja de Corinto fala assim, cadê o guitarrista? Lá tinha. Lá precisa de um contrabaixo, está aqui. Cadê o baterista? Está ali. Certo? Cadê um aí que para dar um ensino para nós hoje aqui? Levantavam-se vários, porque tinham muitos ensinadores. É interessante que Paulo diz, né? E não somente nenhum dom nos falta, mas ele fala assim, em tudo vocês fostes enriquecidos nele e em sua palavra. Mas o que aconteceu com a igreja de Corinto? Que logo, ali no 3º capítulo, Paulo escreve na primeira carta: eu não vos pude escrever essa carta como crentes espirituais, mas como crentes carnais. Mas a igreja não era assim, né? Quer dizer que antes da carta a igreja teve momentos em que ela não era assim, ela não começou assim, porque Paulo diz, olha, com leite vos criei. Ou seja, eu dei a vocês todo o nutrimento básico, todo o suporte, né? Todos os fundamentos. Aquela igreja não foi uma igreja que foi inaugurada de qualquer maneira. Ali tinha Priscila, tinha Áquila, tinha Paulo, Pedro passou por lá. Tanto que criou-se vários grupos depois, mais tarde, quando a igreja se dividiu por inteiro, né? Criou-se vários grupos, cada um dizendo assim, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, tal, né? Cada um tinha o seu grupo, e havia um outro mais selecto ainda, que dizia o quê? Nós somos de Jesus. Tão bom se realmente fosse. Mas um grupo que se levanta dizendo que é de Jesus, mas um grupo que se fecha, aqui não pode entrar ninguém, aqui não pode entrar pobre, aqui não pode entrar indoutos, aqui não pode entrar, aqui só pode entrar os intelectuais, só pode entrar os que são, né, os que são bons, correto? Então tem muitas igrejas que fazem isso, se trancam, né? Pregando na igreja do Rio de Janeiro, um tempo atrás, quando passaram a palavra para mim, que eu cantei no primeiro hino, aí passou um cidadão lá na calçada, a porta do templo fica de frente à igreja, uma rua bem movimentada, um cidadão vestido de forma estranha, né, para os nossos olhos, um homossexual, travesti, mas ao ouvir a música ele parou, aproximou da porta, e aí, quando eu terminei de cantar a música, ele sentiu o desejo de entrar. Quem é que barrou ele na porta? O decepcionista. Que não, você não está vestido. E eu, presenciando aquela cena, eu gritei do púlpito, eu falei assim, deixa ele entrar. Deixa ele entrar, sabe aqui na frente. Deixa ele entrar. Esse é o lugar para ele. Jesus veio para quem? Para essas pessoas. Nós desclassificamos essas pessoas. Nós não compactuamos com os atos dessa pessoa. É por isso que nós temos que ensinar para ele o que Deus quer dele. Ele não sabe. Ele não foi instruído para isso. Ele não tem o temor do Senhor. Agora, por que ele foi atraído até aquele lugar? Isso mostra a necessidade que ele tem. É gente, pessoas que precisam ser resgatadas da condenação eterna. Então a igreja de Corinto não se queixou dessa maneira. E quando Paulo diz assim, eu não pude escrever a vocês como crentes espirituais, mas como crentes carnais, Paulo não está aqui dando uma classificação de que a igreja ela tem dois tipos de crentes. Igreja não tem lugar para carnais. A igreja é para crentes espirituais. Carnais não é um outro
todo tipo de crente. O Senhor não fez uma igreja para poder ter crentes carnais. O que é um crente carnal? É aquele que se volta somente para as coisas que a sua carne tende. E a nossa carne está tendendo para que lado? Ela busca as coisas espirituais. Uma alma sem a presença do Espírito Santo, ela se torna pior do que os animais. Se ela não tiver a presença do Espírito Santo, então a santificação não é uma opção também. Assim como agora há pouco conversando com Eliseu, a esposa dele, nós estávamos comentando ali sobre a questão do amar. Amar não é uma condição que a Bíblia te coloca. Mas se você quiser amar, você ama. Se você não quiser, você não ama. Não, mas é uma ordem bíblica. É uma ordenança do Senhor. É impossível você ser bem sucedido nessa vida se você não amar. Nada vai dar certo. Se você não amar os seus filhos, você nunca vai ter filhos. Você vai ter bastardos. Se você não ama a sua esposa, você nunca vai ter sucesso no seu relacionamento conjugal. Se você não ama os seus pais, você vai ter uma série de complicações, de consequências por não amar. Olha. Então Paulo, ele escreve essa carta e tem dois grandes problemas que a gente vê por que a igreja chegou na condição que chegou. Tendo tudo, ao mesmo tempo, deixando escapar de suas mãos. A primeira delas, se você abrir o capítulo 1, 1 Coríntios, você vai encontrar, do verso 1 até o verso 10, Paulo mencionando o nome do Senhor Jesus por 10 vezes. Se você contar quantas vezes Paulo, ao se dirigir à igreja, ele vai mencionando o nome do Senhor Jesus, quando não está tão claro, está lá entre linhas. Você vai entender que ele está falando de Jesus. Então, o que aconteceu com aqueles irmãos? Eles perderam a visão, que é a visão mais importante, que é a visão do Senhor Jesus. O alvo é o Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus não nos decepciona. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não muda. Então ele não vai te decepcionar. É para ele que você tem que olhar. O seu compromisso é com ele. A sua dependência é dele. O que você faz é para a honra e para a glória dele. Toda exaltação é dele. Se você perder a visão dele, você vai ter dificuldade para prosseguir a sua vida cristã. Olha para ele. Porque pessoas se decepcionam, pessoas te magoam, você também magoa, você decepciona pessoas também. Igreja é um lugar que a gente não vive, a gente não consegue viver sem igreja. Igreja, gente, é uma bênção na nossa vida. Agora, se você for para a igreja esperando as glórias para você, esperando que todos possam entender você como você quer, você não vai conseguir viver como igreja. Você tem dificuldade na sua casa? Quantos são os membros que fazem parte da sua casa? Às vezes 4 pessoas, às vezes 5, às vezes 6. Antigamente tinha mais. Mas uma família com 4 pessoas, você vê a dificuldade, os problemas que você tem. Briga de irmão com irmão, 2 irmãos. Quantas vezes eu falei para meus filhos: meu filho, é você e a sua irmã. Só tem vocês dois. Se a sua irmã morrer, você não tem mais irmão, você só tem ela. Por que você está brigando, se arranhando, ficando de mal com o outro? Vem cá, vamos acertar isso. 2 irmãos. Ah, mas são muitas coisas que acontecem. Tá bom, então vamos voltar lá para o princípio então. Adão, Eva, Abel, Caim. Tinha mais quem? Caim fez. O que Caim fez? Foi lá e matou o seu irmão. Eu não acredito que isso está escrito na Bíblia. Quem é que moveu isso? Quem é que impulsionou a Caim? Quem foi que aconselhou que vai lá e mata ele?
Muitas vezes a gente faz coisas que é influenciado por outros. Influenciado por quem? Quem foi que influenciou ele nisso? Seu pai, sua mãe? Mesmo irmão. Foi lá e matou seu irmão. Pode uma coisa dessa. Conflito familiar terrível. E o outro lá? Sem juízo, né? É aquele relancezinho que a gente diz que fala assim, que para a gente fazer bobeira basta 1 minuto, né? 1 minuto. 1 minuto é muita coisa, né? Alguém fala assim, às vezes a gente não dá valor à questão de tempo, né? 1 minuto não é nada. Quando eu falo assim, Eliseu que gosta disso, né? Tem um lugar que fala assim, vou dar uma palavrinha para o irmão, mas é só 5 minutos. Aí tem uns que falam assim, quanto tempo o irmão fala? Tem que saber aqui. Eu falo quanto tempo você fala, você levantar, quanto tempo você quer que eu fale? Mas alguém falando sobre o tempo, falou assim, olha, pergunte a um corredor de 100 metros rápido, nas Olimpíadas, o que significa 1 centésimo de segundo. O que custou para ele? O que custou? A perda de uma medalha de ouro. De ouro. Então, 1 minuto é o suficiente para a gente fazer uma besteira muito grande. Senhor, se o Senhor me der a vitória e me fizer um vencedor e me tornar um comandante desse exército, a primeira coisa que sair da minha casa, eu darei para o Senhor em sacrifício. Sim, pastor. Eita, se ele pudesse voltar atrás, né? Eu sei lá se matou, se não matou, se sacrificou, não sacrificou. Só sei que é bobeira. Eu não quero entrar nos méritos aqui porque é uma controvérsia. Ele fez ou não fez? Eu sei lá se fez ou não fez. Mas para o Senhor é como se tivesse feito. A vaidade própria é uma bobeira. Isso. Olha que conflito que ele traz dentro da casa. Pessoas que amam verdadeiramente não podem fazer uma coisa dessa. Não pode maltratar. Quem é que vai sair da sua casa? Talvez ele tenha pensado que ia sair sua mulher, né? A sogra. Eu sei lá. Sogra? É. Coitado da sogra. Cuidado, irmão. Olha bem, que situação, né? Então, abram aí o capítulo 11, 1 Coríntios. Irmãos, quantas e quantas vezes, ainda como jovem, na igreja onde eu sou membro, e por muitas outras por onde passei, quando alguém levantava assim, vamos ver 1 Coríntios capítulo 11, geralmente na ceia do Senhor, aí eu já ficava engolido, eu falava assim, o que eu faço? Encolho dentro, bota a cabeça debaixo do banco, porque eu sabia que vinha chumbo grosso. Então, e na hora que o irmão presbítero começava a ler esse capítulo 11 e a explicar, eu falo assim, gente, eu não posso comer o pão, eu não posso beber desse vinho, eu me sinto indigno, completamente invalidado até para estar aqui. Eu nunca me sentia uma pessoa apropriada para estar naquele lugar. Para mim, aquele lugar era feito só para os presbíteros, diáconos, liderança. Quer dizer, assim, a gente olhava assim que a santidade estava acima da média. Eu chegava a suar frio, quando nós, a minha vontade era rasgar esse capítulo, arrancar a página da minha Bíblia, porque eu já não aguentava mais o peso que eles colocaram sobre mim no capítulo 11 do Coríntios. Gente, a vida cristã não é possível que tem que ser assim. Né? Porque para todo lado que um jovem olha, é defeito está lá, tanta coisa que você faz e que até por pensamento você já está cometendo um monte de pecado. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo não está dizendo aqui, olhe para mim como exemplo. Nesse sentido, nesse contexto. Porque ele já havia falado
esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Seu objetivo era que todos olhassem para o Senhor. Mas o que ele está dizendo aqui para mim? Ele está dizendo assim: você, faça o que eu fiz, tome a decisão que eu tomei um dia. Qual é a decisão que eu tomei? De andar com o meu Deus, de olhar para o meu Senhor, de procurar a fazer o máximo para agradar a Ele. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então olhe para o Senhor como exemplo. Ontem nós falamos um pouco sobre a carta de Filipenses, aos Filipenses. Vocês lembram que o último exemplo que Paulo usou, o último instrumento que ele usou para mover os corações dos irmãos a se amarem com mais intensidade foi o exemplo de Jesus. Jesus tinha tudo para retroceder e não retrocedeu. Jesus passou por todo tipo de sofrimento. Dá para imaginar o que fizeram com ele? Não somente cuspiram nele, porque eu acho que o pior ato que existe de confrontamento com qualquer pessoa é cuspir no rosto dele. Pode me dar um burro, pode me bater na minha cara, pode fazer o que quiser comigo, pode me torturar, pode fazer o que quiser. Agora, cuspir. Mas a questão não era só cuspir no Senhor. A Bíblia diz que eles escarravam, puxar o catarro e jogar, e cuspir, né? Jogar o catarro no rosto. E desde quando ele saiu para poder ir para o Calvário, ele foi. As pessoas faziam assim, meneavam os seus beiços, seus lábios, faziam caretas, escarravam nele. Mas como pode? Olha que ponto que o Senhor Jesus chegou. Isso só tinha uma finalidade. Ele só fazia isso por uma razão. Porque Ele nos amou. Então Paulo apelou para isso. Que não há justificativa nenhuma que a gente possa trazer para dizer por que eu tenho dificuldade de me relacionar com um irmão. Não tem nada que justifique a minha briga com você. Claro, os debates, né? Eles podem até ficar acalorados, as nossas discussões, isso é normal acontecer. Eu discordar do ponto de vista seu, eu tenho que respeitar você. Tem muitas coisas que eu alimentei a minha vida inteira defendendo aquilo com unhas e dentes, mas depois de 20, 30 anos, eu fui falar assim: aquele irmão tinha razão. Eu odiei o camarada, eu quase bati nele. Mas agora ele não está vivo mais para poder dizer para ele: rapaz, me perdoa, rapaz. Eu agora voltei, rapaz, estou pensando igual a você, como você pensava, você estava certo. A palavra de Deus nos orienta que não existe o que você vai dizer. Por que você não consegue conviver com o Senhor? E o nosso princípio, casa de oração, ele tem uma diversidade. Nós somos livres. Quando nós fomos instituídos, né, como igreja, o pensamento dos irmãos foram pensamentos lindos. Eu me emociono quando penso naqueles irmãos que começaram. Vamos tirar de nós todo esse peso, obrigações. Vamos reunir como eles reuniam no passado, como a igreja de Jerusalém, como a igreja de Antioquia. Vamos reunir como esse povo, né? Como eles se amavam, como eles se gostavam. É impressionante quando você lê sobre a igreja de Antioquia, você não acredita e fala assim: gente, essa igreja eu queria ser membro dela, né? Por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre aqueles irmãos. Sabe o que significa isso? Então eles tinham a bênção do Senhor, eles tinham a aprovação do Senhor em tudo aquilo que eles estavam fazendo, porque estavam fazendo certo.
contexto lá diz assim, né, que o Espírito do Senhor estava sobre eles, estava na igreja. E eles ouviam o Espírito Santo falar com eles. Lembra quando o Espírito Santo falou? Separa para mim Paulo e Barnabé. O que os irmãos fizeram? Separaram. É mencionado ali 5 irmãos que lideravam a igreja. E Paulo e Barnabé faziam parte dessa liderança. Os outros nomes a gente não sabe nem. A gente só vê ali Paulo e Barnabé. Mas os outros, como Silvano e outros nomes lá, que nem me lembro agora de cabeça, eram nomes que depois você não escuta mais falar deles quase. Não são pessoas que foram, né, que tiveram mais, que foram mais vistos, né, pelo ministério que eles desempenharam. Mas é impressionante, se você não prestar atenção, esse detalhe passa batido. Quem foi que separou Paulo e Barnabé? Foram os outros 3. E a Bíblia diz que quando Paulo e Barnabé foram sair do ministério, que esses irmãos impuseram as mãos sobre eles, oraram sobre eles e se despediram. Você já pensou? Você colocar a mão em cima da cabeça de Paulo e Barnabé para poder abençoar a vida de pessoas tão cheias do Espírito, tão cheias de poder. Então isso significa que aquela liderança, todos estavam no mesmo nível. Tanto que Paulo e Barnabé ficaram muito tempo fora, e quando eles voltaram, encontraram a igreja ainda melhor do que eles deixaram. E todos os dias havia conversão. Irmãos, vocês notaram? Nós não conseguimos mais conversões mais na igreja. Quantas e quantas vezes eu era interrompido no meio da mensagem e alguém vinha na frente. Cansei de viver essa experiência linda. Não tinha terminado ainda, não é apelo nem nada. Você está no meio da mensagem, levanta 1, 2, 3. O irmão veio, não, eu estou me convertendo, estou aceitando Cristo. Ele não esperou terminar a mensagem. Hoje não, termina a mensagem para fazer uma hora de apelo. Ninguém. Nós não estamos mais conseguindo impactar a vida de ninguém, porque nós não nos amamos. Hoje você traz um visitante para poder assistir um culto, uma reunião da sua igreja, eles vão perceber que não existe nada de diferente daquilo que está vivendo lá. Ele encontra aqui pessoas tristes, pessoas deprimidas, ele olha para um lado e tem gente que nem cantar uma música da igreja não canta. Ele olha que na hora da oração, uns estão lá mexendo com o seu celular, outros estão lá conversando, batendo papo, conversando ali. Ele está vendo que não tem nada de diferente daquilo que ele vive lá fora. Eles não são bobos. Eles percebem tudo o que está acontecendo aqui no meio. Ninguém sabe mais da vida da igreja do que as pessoas lá de fora. Eles sabem. Eles sabem das nossas confusões, das nossas brigas. Eles sabem. Sabem de tudo. E Paulo está dizendo aqui, olha, sede imitadores. Meus imitadores. Eu sou de Cristo. Há uma música, né, que a gente cantava antigamente, a letra dizia assim: fazer o que o seu filho fez é impossível fazer. Mas aí dizia o poeta: mas uma coisa eu vou fazer, vou tentar, vou tentar. É muito lindo a gente falar aqui de cima, né? Teoricamente falando sobre amor. Mas como é difícil a gente colocar em prática isso. É difícil. Por quê? Porque amar, ouvimos ontem aqui à noite, é uma constância de todos os dias. Todos os dias eu tenho que provar para minha esposa que eu a amo. Todos os dias. Eu estou cansado disso. É só eu cometer qualquer deslize, ela vai dizer assim: ah, você não me ama mais. É como antigamente, queria ontem eu provei que eu amava. Hoje eu tenho que provar de novo.
Me relacionando com vocês, qualquer coisa que eu fizer de diferente, eu sei que vocês vão comentar aí, você não gosta mais de mim como eu gostava antes, não me amam mais. Vocês têm uma ideia? A gente termina de pregar, às vezes a igreja manda a gente lá dirigir, manda a gente para a porta para cumprimentar as pessoas, né? Cumprimento aqui, abraço ali, passa o senhor, né? O irmão passa por trás de mim, eu não percebi, e ele ficou ali parado, eu estou aqui abraçado com o outro, e tal, e ele passou um ano. A igreja administrativa disse assim: vamos convidar você para o aniversário da igreja, irmão. O irmão levantou e falou assim: esse não. Ninguém acreditou naquilo. Mas o que houve, irmão? Qual? Não. A última vez que ele esteve aqui, ele me decepcionou. Eu passei pela porta e ele não me abraçou. Falei assim: gente, eu tive que fazer uma viagem, já que minha esposa tem testemunho. Pegar um presbítero da nossa igreja, viajar 220 quilômetros, num dia de semana, largando o meu trabalho. Eu falei: o que eu posso fazer para poder consertar isso? Se você quiser, ele é aposentado, ele pode te receber aqui agora. Eu falei: então eu estou indo aí agora, eu mais um presbítero. 220, 400 e mais, só fui lá. O homem me recebeu, me arrancou, tal, e aquele eu fiquei quietinho, cada um falava. E aí, o que você tem a dizer? Eu falei: não, eu vim aqui dar um abraço nele, eu posso dar um abraço? Aí abracei e beijei logo também, pronto. Estou liberado. É fácil amar? É fácil. Imagina bem, Jesus convivendo com 12 homens, tudo barra pesada. Você já parou para pensar em cada um deles? Já dizeu? Tomé só acreditava no que via. Você pensou conviver com uma pessoa assim? Você pode falar para ele o quanto você quiser, mas tem que ter a prova, senão o homem não acredita. Tem que conviver com uma pessoa assim. E João e André, qual é o apelido deles? Filhos do trovão. Mas imagina bem quem eram esses homens. Manda fogo. Senhor, manda fogo, né? E vai se quer falar: queima ele, Jesus. Quer que queime esse povo, está entregando no seu nome, vamos acabar com ele. Quer que a gente ore e manda fogo no céu? Olha que poder que eles vão ter. Imagina esses homens com metralhadora na mão. E Pedrão, Eliseu. E o tal do Pedro, né? Como que segura aquele homem? É o Senhor, então tá bom, então deixa eu andar, então, igual o Senhor está andando em cima dele, se é o Senhor. Né? Então vem. E lá, olha, o homem sai do barco, é um lugar seguro. Né? Ele vai pisar na água, coisa que ele nunca fez na vida. Quem é que anda em cima de água? Só Jesus. Como lidar com uma pessoa assim? Uma pessoa que faz para depois pensar no que fez. Esse é Pedro. E Judas? Quando Judas foi convocado pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus já sabia que ele tinha um problema sério com relação a dinheiro. O problema de Judas, ele já veio para o ministério com esse problema. E como encerrou o seu problema? Com dinheiro. Ele vendeu Jesus por 30 moedas. Sabe o que João escreveu? Judas era o tesoureiro desse grupo e ele roubava. Por que ele falou assim? Que desperdício que essa mulher fez? Podia ter pegado esse vidro de alabastro, esse perfume, e vendido por 300 denários, né? E colocado na nossa tesouraria para que nós distribuíssemos para os necessitados, para os pobres. Olha que eloquência no falar, né? Aí o que João falou assim? Ele falou isso porque ele era ladrão. Distribuir para os necessitados, né?
necessitado era ele. E ele caiu nas armadilhas do diabo até o final. Mas Jesus nunca tocou nesse assunto. Tocou, Zé? Nunca disciplinou porque ele roubava. Porque Jesus acreditava até o final que ele poderia ser trabalhado. Agora, uma coisa bonita que Paulo faz aqui, né? Ele tem elogios para essa igreja, né? É quando você pega as cartas, né, de Apocalipse, lá você vai ver. Como o Senhor lida com isso, né? O Senhor lida com isso. Aquilo que você faz de bom, né? Aquilo que você faz que agrada o Senhor, está nos arquivos dele. Ele nunca vai esquecer e nunca vai deixar de falar isso para você. Parabéns, Senhor. Isso que você fez é louvável. Isso que você fez tem o meu aplauso, tem a minha apreciação. Eu amo quando você faz isso. É maravilhoso o que você fez. Não é? Está registrado. Me lembro de um escritor que diz assim: olha, nunca espere alguém dizer eu te amo, para que você diga assim, eu também. Às vezes você fica esperando alguém dizer, como você nunca tem coragem de dizer, e aí você vai simplesmente dizer assim, eu também. Né? Mas seja o primeiro. Nunca espere alguém morrer para você dizer assim, gente, como essa pessoa era tão boa, tão importante. Minha mãe sempre falava assim comigo, assim, quando eu partir dessa vida, aí sim vocês vão conhecer verdadeiramente quem é seu pai. Eu tinha uma angústia quando a mãe falava assim, porque a gente achava que o papai sempre era melhor do que a mamãe. Mas por quê? Porque a mamãe amava tanto o papai que ela nunca expôs para os filhos, né, os defeitos do papai. Aí já no finalzinho da vida, com 86 anos, a mamãe um dia falou isso para mim. Sei que o Senhor vai me levar primeiro. E aí sim, vocês vão conhecer o pai. Aí agora você agora a profecia da mamãe aconteceu. Né? E eu vejo assim, realmente, o que fez a mamãe se comportar daquela forma a vida inteira. Por quê? Porque quem ama, ela sempre enaltece a pessoa que ela ama. Os defeitos vão sendo trabalhados, vão sendo absorvidos, né? Vai, e ficaram casados 65 anos. Quantos anos eu falei? 65. Quantos anos você tem de casado? Você tem muita coisa para provar aí, não tem? Não tem? Então, está aqui, loucos irmãos, parabéns, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Então o que Paulo está dizendo aqui? Vocês estão de parabéns, porque vocês conhecem a palavra. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos, tudo quanto nós estamos ouvindo aqui desde ontem, não é novidade nenhuma para nenhum de vocês. Vocês não ouviram nada diferente, nada. Qual é o nosso papel aqui? É apenas trazer a memória de vocês. E eu parabenizo vocês, porque nós fazemos parte de uma igreja que os seus membros são reconhecidos no Brasil e no mundo inteiro como pessoas que fazem parte de uma igreja comprometida com o conhecimento da palavra. Nós somos respeitados. Por todos os lugares por onde eu passo, as pessoas perguntam, você é pastor? Você comanda a igreja com quantos membros? Eu não sou pastor. Não tenho teologia, não tenho nada. O que eu tenho é um amor profundo de conhecer a palavra. As pessoas que me instruíram foram pessoas muito sábias. Eu tive excelentes mestres que me ensinaram. Me lembro a primeira vez um instrutor de Deus falou comigo assim, rapaz, sempre você anda com um bloquinho
folhinha bem branquinha, pega uma régua, antes de você começar a ler o texto, pega uma régua, uma caneta, aí faz as bordas. Essas folhinhas brancas, esse bloquinho, faz a borda, né? Será que dá para vocês verem daí? Não acho que dá não, né? Vem aqui. Ó, folhinha branquinha. Ali, vem com a canetinha aqui, com a régua, isso aqui. Eu faço isso até hoje. 35 anos. Porque ele falou assim, isso fazendo assim, parece que, quando você já começa a fazer assim, parece que você já vai olhar as escrituras de uma forma diferente. E aí, irmãos, quando você começar a fazer a leitura, você levanta as palavras um pouquinho, dá uma levantada na palavra, porque por debaixo dela que está os mais preciosos tesouros. E aí, mais tarde, eu encontrei Charles Swindoll, um grande escritor, dizendo assim, americano: aqueles que adentram as profundezas nunca mais se contentarão com aquilo que está na superfície. Vai fundo, vai mais, vai. Pega aquela palavra, pega um dicionário, pega um comentário, pega alguém que escreveu um livro sobre aquele assunto, lê aquilo ali, e você vai descobrindo o sentido das palavras, o significado das palavras. E é isso que você vai absorvendo. A leitura não é mais cansativa, não vai te causar aquele, como os israelitas falaram, já estamos enfastiados deste pão, né? Então você vai pegando um carinho, um amor. Nossa, tem uma coisa que me aborrece profundamente quando a minha Bíblia cai no chão. É por isso que eu nunca vou me acostumar a usar um celular que tem ali todas as versões bíblicas, né, conforme hoje estão se usando. Eu nunca vou me acostumar com isso, porque para mim nada nesta vida, por mais tecnológico e mais avançado que seja, vai substituir a Bíblia. Quantas pessoas morreram por causa da Bíblia? Quantas pessoas que tiveram apenas versículos rasgados, porque não podiam ter o conteúdo todo, pelas perseguições, guardavam aquilo como um tesouro, um versículozinho rasgado, de uma página da Bíblia que foi enviado para ele. Eu não quero dizer para vocês, irmãos, que eu sou contra quem faz isso, não, só que eu não consigo fazer pela forma como eu vejo a Bíblia. Eu vejo hoje muitos preletores, como muitos já foram na minha igreja pregar, conferencistas, né, que chegam e abrem apenas o seu computador e colocam em cima do púlpito e pregam. Mas para mim nada é como quando chega alguém no púlpito que coloca a Bíblia e diz assim: vamos abrir a palavra de Deus. Porque com o celular eu nunca vou conseguir ter aquilo que há pouco tempo atrás isso me despertou. Quando você chega num grande auditório, médio, quanto mais gente tiver é melhor. Quando você cita o texto e que aí forma aquele silêncio, aí você começa a ouvir o som das páginas da palavra de Deus. Todo mundo aqui. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca tinha parado para pensar nesses sons, porque os sons sempre chamam a atenção de Deus, né? A voz do Senhor é como a voz de trovão, né? A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Eu vou lá, né, pastor? Aquele lugarzinho que eu te levei lá, né? Onde as ondas explodem, as ondas batem nas pedras, aquelas espumas, e aí você consegue discernir um monte de sons, né? Contraltos, tenores, contracanto, está tudo ali naquele som. É um som de trompete, de
contrabaixo, de bateria, de tudo você começa. Quando você toca, agora eu quero ouvir um som de guitarra, né? Ele está lá. Agora eu quero ouvir um som de uma voz, né? De um baixo, está lá, contralto. Esse som da Bíblia, o celular nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Vamos abrir os nossos celulares, né? E aí você vai esperar o som. Por que eu como? Eu mastigo isso, eu vivo isso. Porque a Bíblia diz que haverá tempos em que as pessoas terão sede, mas não de água, terão fome, mas não de pão. Mas sede e fome dessa palavra. Aí eu começo a pensar em Jeremias, e eu quando vi essa palavra eu comi, eu sei lá se ele comeu, o que ele mastigou, mas eu consigo interpretar isso literalmente. Está lá Jeremias mastigando aquele papel, né? Aquele pergaminho, sei lá. E falou assim, isso foi amargo, mas ao mesmo tempo foi agradável, foi doce. Muito bem. Então Paulo está dizendo que aqui, que ele parabenizava essa igreja de Corinto. Por quê? Porque ela era uma igreja que ela tinha todo o conhecimento, mas a única coisa que nos preocupa aqui é a questão deles reterem esse conhecimento. O que a gente faz com o nosso conhecimento? Nós vamos reter? O que adianta você ter todo esse conhecimento, ficar todo armazenado aqui no seu internet, está tudo guardado aqui? O que adianta se você não colocar em prática? Como é que é aqui o nosso texto? Filhinhos, não amemos somente de palavras ou de língua, mas de quê? De fato, de verdade. Eu amo. Amo, então prova. Como é que se prova o amor? Se prova o amor nos momentos de crise, de dificuldade, de conflitos. É aí que você vai provar que ama. Se você diz que ama alguém que gosta de você, que te trata bem, se você trata essa pessoa com amor, que galardão. Bom, então voltando lá ao versículo 7. 1 Coríntios. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos exultais, não para melhor, senão para pior. É muito triste isso, né, queridos? Não dá para você assimilar, não dá para você compreender como pode uma igreja que se reúne em nome de Jesus, em torno da palavra do Senhor. Não dá para você entender como uma igreja que se reúne para cantar, para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, consegue fazer tudo isso para pior e não para melhor. Mas se isso está acontecendo na igreja de Corinto, isso também pode estar acontecendo na igreja onde eu estou. Quem são os responsáveis para fazer com que um culto, uma reunião, ela seja para melhor e não para pior? Quem são os responsáveis para que isso aconteça? Não é eu? Eu sou o responsável. É a forma como eu vou chegar é que vai dizer, que vai determinar como vai ser. Eu não posso aqui chegar numa reunião pensando no comportamento das outras pessoas que vão chegar. Eu tenho que pensar no meu. Então, o meu comportamento, a minha atitude é que vai e que pode influenciar as pessoas. Eu quero dizer uma coisa para vocês, uma pessoa desanimada, ela contamina um batalhão de gente. Você já notou quando o dirigente chega aqui na frente, que é um dirigente animado, como é que ele consegue contagiar o auditório? E ao mesmo tempo, você pensa que não, mas você sempre é observado
quando você está numa reunião. Alguém está te olhando, alguém está te observando, da maneira que você faz, como você faz. E isso vai, impulsionando as outras pessoas também a fazer o que. Mas a questão aqui é o seguinte: Paulo, no verso 18, ele diz: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Então o que está faltando aqui nessa comunidade? O que está faltando nesse convívio? É exatamente a prática do amor. No verso 20 ele diz: acho que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. O que acontecia naqueles dias? A ceia do Senhor era bem diferente dessa que nós fazemos hoje. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor, o nome ceia está dizendo, era ao entardecer, quase chegando à noite. E existia, nesse contexto de ceia do Senhor, havia uma festa, um encontro, antes do partir do pão, em comemoração ao Senhor Jesus, em referência ao Senhor Jesus, havia a festa ágape. O que era a festa ágape? A festa do amor. Cada um, em vez de cear na sua casa, eles faziam o seu jantar, a sua ceia, aquilo que ele iria comer na sua casa. Se era muito rico, ele fazia aquela comida de rico. O que é comida de rico? Filé mignon, picanha, não é isso? Então arroz grelhado, sei lá o que é comida de rico, não sei. Só fica muito caro. Muqueca é comida de rico também. Pois é. Então tem umas comidas de rico. Comida de rico é a comida da Erli. Não, ele sabe fazer comida de rico. Então, se a pessoa tinha posses, ele trazia uma comida à altura da sua condição financeira. Mas mesmo ele comer na sua casa, ele trazia para um lugar onde a comunidade do Senhor, a igreja do Senhor, as famílias lá da classe média. Então eles preparavam a sua comida também, de acordo com a sua família, faziam um pouco mais, e desde comer na sua casa, traziam para cá. Os pobres também traziam lá a sua farofa, seu ovo frito, sei lá, que é comida de pobre, Coxinha. A sua polenta, o seu angu, sei lá, a sua abobrinha batida, mas trazia também. Eles traziam. Mas nessa comunidade nós não podemos esquecer que haviam também aqueles que o sangue e a graça do Senhor Jesus conseguiu alcançá-los, que eram os escravos. E o que eles traziam? O que o escravo tem para trazer, irmão? Só a barriga. Não tem nada. Eles não podiam trazer nada, eles não tinham autonomia, eles não tinham nada. Eles eram escravos, haviam se convertido, mas continuavam tendo os seus senhores. Tinham os seus escravos. Ter escravo naquela época era uma coisa comum, fazia parte daquela cultura. Muitos tinham os seus escravos. Inclusive alguns crentes que eram ricos tinham os seus escravos. É bíblico. Eles não podiam trazer nada, mas no meio do povo de Deus, no meio da comunidade do Senhor, eles também estavam lá. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu vejo isso, dá vontade que isso estivesse na igreja também, né? Todo primeiro dia da semana, antes da ceia do Senhor, tivesse isso. O ano passado nós fizemos isso, no ano novo. Foi a primeira vez que nós fizemos.
Em vez de fazer uma programação de final de ano, vamos fazer uma grande ceia. Tragam tudo. Gente, eu nunca vi tanto alimento, mas tanto alimento. Nunca vi tanta coisa, tanto suco, tanto refrigerante, tudo quanto é qualidade. E eu falei, irmãos, não vamos economizar. Quem pode trazer, traga tudo. Mas os que não podem trazer, não trazem nada. Mas vem. Começamos às 21 horas. Fomos até 1 hora da manhã. Sem pressa, sem nada. Um jantar, uma ceia que nós nunca tínhamos feito na igreja daquele dia. Todo mundo ri. Todos os problemas da igreja acabaram naquele jantar. Não tinha discussão. As famílias alegres, todo mundo feliz. Final de ano, encerrado daquela maneira. Todos capricharam, cada família trouxe aqueles pratos diferentes. A mesa, nós fomos emendando mesa, ficou aquela coisa linda. Quando terminou tudo, aí vamos para a ceia, Senhor. Estamos prontos. A finalidade da festa do amor era exatamente isso, para que não houvesse nenhuma diferença. Não tinha rico, não tinha pobre, não tinha preto, não tinha branco, não tinha escravo, não tinha livre. Todos tinham o mesmo, todos estavam se alimentando da mesma comida. Olha que coisa maravilhosa, o escravo que comia o resto de comida dos seus patrões, que se alimentavam mal durante toda a semana, mas no primeiro dia da semana ele tinha uma alimentação de primeiro nível. Lá estava ele, sentado na mesa, onde todos eram iguais. Não enche o coração da gente? Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Não tem poder, né? Não tem nada disso. Só que Paulo está falando assim: eu não posso elogiar vocês nisto, porque vocês estão fazendo tudo o que não foi ensinado para vocês. Não é que vocês não faziam assim, mas agora não. Que ponto que chegou essa igreja? Não, estou levando filé mignon e vou comer farofa? Não, porque os escravos também não eram bobos, né? Eles iam começar a ver uma farofa eu escutei a semana inteira. Quando eu chego na churrascaria, os caras vêm com porção de coisa, eu estou quieto, você não vai comer nada, não? Não, eu estou esperando a picanha. E vem lá com farofa, com coxa de peru, com peito de peru, eu não vi de churrascaria comer isso. E vem encher, e vem salada, eu como em casa. E aí os garçons ficam incomodados, você quer beber o quê? Não quero beber nada agora, eu quero só comer. Você está indignado com isso, não está? De ver com que os gregos convertidos ricos, os judeus da elite, aqueles homens que haviam se convertido, aquelas famílias, que agora criaram seus grupos e não queriam mais os pobres nem os escravos comendo junto com eles. Vão separar, porque não dá certo. Cada um come sua comida, né? Você já viu como é as nossas brincadeiras na igreja de Amigo X? Amigo oculto. Vamos estipular um valor, porque não tem condições da gente continuar brincando assim se não estipular um valor. Então, por favor, não brinque de Amigo X. A finalidade do Amigo X não é isso. A finalidade não é o presente que você vai dar. É você poder ter a oportunidade de abraçar uma pessoa que ele não sabia que você tinha tirado. E muitas das vezes nós tiramos alguém que nós nunca abraçamos na igreja. Nunca tivemos a oportunidade de dar um abraço nele. Eu cansei de ouvir isso para minha igreja. Mas eu comprei um presente de R$100, uma bolsa, comprei um presente e me deram uma caneta minha. Gente,
brincadeira, não faça isso, porque o objetivo não é esse. O objetivo é a oportunidade de diga a ele que você o ama. Irmão, eu nunca tive a oportunidade de falar isso para você, mas hoje, na presença do Senhor, eu tive o privilégio de tirar você. Deus me abençoou de tirar você. Eu quero dizer que durante o tempo todo que esse papelzinho ficou na mão, eu orei por você. A sua família, os seus filhos. Isso que é presente. E eu levar aquela caneta aqui para casa, né? E colocar lá no meu escritório e falar assim, ele me deu isso porque ele não tem como ter me dado um presente melhor. Perdeu todo o sentido. A igreja perdeu o sentido. É isso que Paulo está falando, vocês são carnais. Por quê? Porque vocês só priorizam as coisas de seus próprios interesses. Por isso que são carnais. Porque este é um outro evangelho. Porque o evangelho do Senhor ele é totalmente espiritual. Você vai passar a ver as coisas com um outro ângulo, uma outra visão. Muito mais ampliada. Amém. E qual sentido teria mais, depois desse monte de confusão, de conversa fiada, de falar mal do outro, dos grupos e tal? Aí eu para a ceia do Senhor. Que sentido tinha mais a ceia do Senhor? Jesus no centro, o pão, o vinho. Aí Paulo coloca em ordem. Ele está colocando em ordem, trazendo os irmãos a voltarem a esse primeiro amor. Aqui, a gente falando disso aqui, assim, não dá vontade de fazer isso todo domingo na igreja da gente? Não dá vontade de fazer? Não dá, porque isso é gostoso demais. Isso é o primeiro amor. E Paulo fala assim, vocês precisam retomar isso, voltar a essa forma como reunia, porque isso era bênção para todos vocês. Não havia ninguém necessitado no primeiro dia da semana, porque lá estava a presença do Senhor. E todos se reuniam e saíam melhor. Escravos que passavam fome durante a semana, agora saíam alimentados, muito bem alimentados, para enfrentar uma nova semana difícil. Aí Paulo então fala assim, porque eu recebi do Senhor. No verso 22. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, porque é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então agora, na hora da ceia, do partir do pão, todos estavam prontos, todos se amando, todos juntos, todo com um só objetivo. Aí agora, eles iriam se concentrar na pessoa do Senhor. Agora vocês vão fazer isto em memória de mim. Foi assim que o Senhor Jesus ensinou. Então agora é exclusivo. Vocês vão pensar mais em nada. Isso é difícil, né? Por quê? Porque nós temos a tendência de desviar a nossa mente em fração de milésimos de segundo. Há momentos que estão olhando para mim, escutando eu falando aqui, mas estão pensando em outro. Eles estão sentadinhos, é só o corpo. Mas o espírito, a mente, os pensamentos estão totalmente. Aí depois você vai dizer que não gostou da mensagem, mas como você vai gostar da mensagem? Aí você vai dizer lá fora, eu não entendi nada do pregador falando, mas como que você vai entender? Nossa, que texto difícil, não entendi nada desse texto, mas como
que você nunca vai ver nas Escrituras Jesus procurando, né? O Senhor procurando presbíteros, diáconos, instrumentistas, cantores, quartetos, zeladores. Por quê? Porque isso simplesmente ele dá à igreja, ele levanta. Agora, uma coisa que o Senhor não pode fazer de forma alguma é levantar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é por isso que a Bíblia diz, né? O Senhor Jesus diz que o Pai está à procura de tais, de verdadeiros, porque isso é muito difícil. Porque na hora da adoração, quando fala em espírito, é que nesse momento você tem que se desvencilhar de tudo que é material e terreno e se ligar única e exclusivamente a quem você está adorando. Há uma música que diz assim, né, que Sara sabia de tudo o que Abraão ia fazer lá no monte. Nunca li isso nas Escrituras. Nunca. Você já leu? Ali foi um confronto pessoal entre Deus e Abraão. Tinha muita gente que sacrificava os seus próprios filhos, queimava os seus filhos por causa dos seus deuses. E a Bíblia diz, Deus diz, que Ele nunca pediu a ninguém para fazer isso, nunca exigiu que ninguém fizesse isso. Mas um dia ele foi a Abraão. Abraão, pega o teu filho. Sim, Senhor. Leve ele lá no monte. Sim, Senhor. O que eu vou fazer com ele lá? Você vai me oferecer ele no holocausto. Eu fico pensando, mas se Abraão fala isso com Sara, Não ia não. hein? Ali ia falar igual uma mulher de Jó. Amaldiçoa o meu Deus e morra. Ela jamais iria, ela não estava preparada para isso. Muito embora eu quero dizer para as mulheres, ao mesmo tempo que eu bato, eu também dou soprado, né? Quem santifica a vida da casa é a mulher. Quem santifica a vida da igreja é a mulher. Se a igreja não é santificada, é porque as mulheres não estão desempenhando o seu papel. Quanto mais vida espiritual tem uma mulher dentro da sua casa, quanto melhor é o marido. Se quiser discutir depois, você discute esse assunto em casa. Vida santificada de mulher, marido santificado. Mulheres santificadas da igreja, igreja santificada. A mulher sem juízo destrói a casa, destrói também a igreja do Senhor. Paulo então está dizendo para você, vocês estão fazendo tudo errado. Em espírito exclusivo. Abraão foi lá, pegou seu filho, era ele Deus. E pega o cutelo, e o filho está, meu pai, mas cadê? Está aqui a lenha, está o cutelo, está o fogo, mas aonde está o cordeiro? Deus providenciará para si. Ou seja, Deus iria providenciar para ele mesmo, sacrifício para ele. E Abraão tinha tanta fé, ele tinha tanto conhecimento de Deus, que ele tinha consciência de que mesmo que ele sacrificasse seu filho, Deus iria ressuscitar o seu filho. Que querido, sabe o que é isso? Adoração em verdade. Porque ele havia dito para os seus servos lá embaixo: nós vamos e nós voltaremos. Não importava o
acontecer lá, nós voltaremos. E Deus providenciou mesmo, porque Deus nunca quis esse tipo de sacrifício. Lá estava o cordeiro todo emaranhado, todo enrolado no cipó, todo havia fugido, não sei de que fazendo, só sei que ele estava todo engastalhado. E foi o substituto de Isaac. Mas também, então vocês vão fazer isso em memória de mim. Agora, todas as vezes, diz o verso 25, todas as vezes que você pegar o pão, tomar o cálice, vocês vão fazer isso em memória de mim, todas as vezes. Então eu queria que vocês anotassem agora que quando nós estamos na ceia do Senhor, nós vamos olhar pelo menos em 4 direções. A primeira delas, eu vou dar meia volta e vou olhar para o passado. Quando eu olhar para o passado, o que era a visão que eu vou ter na hora da ceia do Senhor, na hora que eu estiver comendo pão e o vinho, a única coisa que vai prender a minha atenção, a minha visão, é a cruz de Cristo. A cruz do meio. Eu vou focalizar ali. Porque é ali que é toda a razão da minha vida. Ali está toda a minha salvação, a plenitude da minha salvação. Ali está a minha vitória sobre o inferno, sobre os inimigos, sobre as potestades. Ali está toda a minha eternidade. É a cruz do Calvário. É nela que eu tenho que fixar os meus olhos. E é para sempre, irmãos. E é para sempre. Pode me mandar embora, mas eu não vou, porque a minha visão é lá. Pode dizer que eu sou enjoado, mas é lá. Pode dizer que eu sou cafona, mas é lá. Lá que eu estou fixado. Pode dizer que eu estou na direção errada, mas é lá que eu estou firmado. É nele, em Jesus. É lá, na cruz do Calvário. Então vamos abrir Colossenses. Capítulo 2. Verso 13. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Perdoando quantas? Todas as ofensas. Verso 14, grife esse versículo. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Grife esse versículo. Tem alguma versão aí que diz assim, em vez de cédula, tem uma outra versão que diz escrito de dívida. Quem tem, levanta a mão. É a melhor expressão que eu já encontrei. É assim. Só atualizado. É linda essa expressão, é linda. É linda, é linda. Não é que tem nada de errado, não, porque tem algumas expressões de versões que elas ampliam, elas facilitam mais a nossa compreensão. Escrito de dívida. O que significa isso? Eu cheguei a um ponto, naquela cultura toda judaica, existia uma lei que determinava o seguinte, que se eu tinha uma dívida tamanha que eu não tinha mais como pagar, eu cheguei no fundo do poço, não há mais possibilidade alguma de eu pagar essa dívida. As autoridades chegavam perante de mim. E aí? Eu não posso pagar. Não tem como pagar. Então escreve aqui um papel, timbrado. Eu com o meu punho, Luci Santana, deu fulano de tal, a quantia dela, e deu isso, e comprei, e não posso pagar, e peguei, e não posso devolver. Epa, eu ia descrever toda a minha dívida.
acimava embaixo, colocava embaixo. As autoridades pegavam esse escrito de dívida, agora que era um documento, iriam em uma coluna, porque antigamente as colunas, não eram assim. Eu não sei onde estão as colunas aqui. Mas antigamente o orgulho de um arquiteto era expor as suas colunas, cada uma era mais trabalhada do que a outra. O orgulho de uma sustentação de uma obra, de um edifício, de um engenheiro, era exatamente as colunas aparecendo, cada uma mais monstruosa do que a outra, porque elas demonstravam o poder daquela construção. Elas eram admiradas por todos. As pessoas, quando chegavam numa repartição pública, num edifício público, elas iam olhando logo as colunas daquela obra. E aí, esse documento era fixado em uma dessas colunas que era mais vista por todos. Todos passavam e viam aquele escrito de dívida, que era contra mim. E você? Mas tem chance para mim? Tem. O Ney, que é muito meu amigo, que é advogado, falou assim: rapaz, não tem condições. Eu vi ali aquele escrito de dívida contra o Locir, meu amigo. Sem falar nada comigo, ele procurou as autoridades e falou assim: eu posso pagar a dívida do Locir? Perfeitamente, pode pagar. Quanto é? Se dou um cheque, paga. O que as autoridades faziam? Pegavam a pena, ia lá, na coluna, e riscava aquele escrito de dívida. Esse escrito de dívida agora tem mais algum valor? Documento riscado? Está cancelado? Está cancelado. Quanto você deve? Mais nada. Está quitado. Mas uma coisa que as autoridades não faziam, eles riscavam, invalidavam o documento, mas não tiravam de lá da coluna aquele documento que permanecia ali. Então as pessoas que passavam ali, olhavam ali, o Locir não deve nada, mas ele já ficou um dia devendo. O meu passado ficava ali o resto da minha vida. Irmãos, que coisa preciosa. Jesus fez diferente. Jesus foi lá enquanto você deve. E a Bíblia diz que a minha dívida era tamanha que se eu juntasse todos os recursos do mundo, eu não conseguiria pagar a minha dívida. Todos os meus recursos se esgotariam muito antes de atingir o nível em que eu fiquei devendo. Jesus foi lá e pagou o preço. O apóstolo Pedro diz que o preço foi tão elevado que não foi no mundo nem no nada, mas com o seu sangue. Então, gente, a ceia do Senhor tem que ser diferente. Não pode ser feita da maneira que nós estamos fazendo. Nós chegamos na ceia, por isso que a gente não emociona. Porque quem está olhando para um monte de coisa que não tem nada a ver com a ceia do Senhor, nós estamos fazendo tudo errado. Tudo errado. Comemos o pão de qualquer maneira, bebemos o vinho de qualquer maneira, como se estivesse comendo lá em casa. Se você quer fazer assim, então não venha para a ceia do Senhor. Coma na sua casa, é isso que Paulo está dizendo aqui. Que adianta você comer desse jeito, sem nenhum discernimento? É por isso que você sempre vem e sai pior, porque não tem como o Espírito do Senhor trabalhar no seu coração. Não há modificação, não há mudança, não há melhoras, não há conversão de fato, não há arrependimento de nada que você faz. Por quê? Porque você não está discernindo isso. Como eu vou comer o pão quando começo a olhar para isso? Jesus foi lá, arrancou esse escrito de dívida. Aquele documento não ficou lá, por quê? Porque uma das coisas que o inimigo faz questão, e ele investe nisso, é sempre ficar trazendo o passado na nossa memória, a nossa sujeira, o seu pecado, o meu pecado.
O diabo, ele é o aferidor de medida, ele fica na presença do Senhor nos acusando de dia e de noite. Olha aí, ó, ele fez isso. Isso nós trazemos na nossa memória. E o Senhor Jesus não quer que a gente carregue um peso que não é mais nosso. Ele pagou para sempre. Ele arrancou esse espírito de dívida e fixou aonde? Exatamente no lugar onde nós estamos olhando agora, quando estamos comendo pão e bebendo vinho. Ele fixou lá na cruz do Calvário. Está aqui no verso 14. Havendo riscado a cédula, ou seja, o escrito de dívida, contra nós das suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, tirou da coluna, e cravou aonde? Na cruz. Por que ele cravou lá? Porque na cruz do Calvário está toda a nossa vitória. É de arrepiar. Toda a nossa vitória está lá. Não é mérito nosso, é mérito dele. Ele pagou, nós não devemos mais nada, nada, ninguém vai passar lá e vai ver mais nada nessa coluna, porque nós não devemos mais nada. Os nossos pecados foram riscados, rasgados e fixados na cruz do Calvário. Sabe para quê? Verso 15 diz: e despojando os principados e potestades. Quem são eles? Os demônios. Todo o seu império, com toda a sua força, com todo o seu poder, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém mais pode nos julgar. Por quê? Porque não devemos mais nada. Irmãos, que povo privilegiado somos nós. Tem muita gente que é feliz e não sabe. É por isso que você nem está se importando com a sua vida, porque você não tem conhecimento disso, você não tem discernimento disso. Sabe o que é isso? Nós podemos deitar e dormir em paz. Porque na cruz do Calvário o Senhor Jesus nos reconciliou com o Senhor. Romanos capítulo 5, o que ele diz? Sendo, pois, justificados pela fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, fomos justificados, reconciliados com o Pai. Você pode descansar, não tem demônio, não tem Satanás, não tem nada nesta vida possa mudar o que Jesus fez. Mas também, tem um outro lugar para onde eu tenho que olhar. Quando eu terminei de contemplar essa cena, que me sinto absolvido por inteiro, consciência limpa, lavada de tudo, agora então eu me volto novamente. E agora qual é a visão que eu tenho? A visão lá da frente. Aí eu encontro Jesus falando comigo assim: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu Pai, muitas moradas. Se não fosse assim, você, eu teria te dito. Vou preparar o lugar. O lugar está preparado. Porque eu quero que onde eu estiver, então o que vai me impulsionar nessa vida aqui? A esperança da volta do Senhor Jesus. Não comerei mais, não beberei mais, até que isso se cumpra. Está chegando aí, as coisas estão difíceis, mas está chegando a hora, as coisas estão complicadas, está chegando a hora. Irmãos, nunca vi um momento tão oportuno para a volta de Jesus como agora. Nós não sabemos mais o que fazer. As novelas invadiram as nossas casas. Prostituição. Os ensinamentos de mulheres traindo seus maridos. Maridos traindo as suas mulheres.
os avós arrumando amantes para suas netas, para seus netos, homossexualismo, mulheres largando suas famílias. E outra coisa, isso está entrando tão sutilmente no meio dos cristãos, que acaba no final de tudo, as famílias cristãs torcendo para que o relacionamento de um homem com outro homem dê certo, porque afinal de contas, em toda a novela, eles sofreram demais, foram discriminados. E aí você começa a torcer para dar certo, para terminar bem, tadinho. Esquecendo que o Senhor disse, no princípio, não foi assim. O mundo está maduro para o juízo de Deus. Os acontecimentos não podem ser olhados por nós mais como normais. Nós somos a geração privilegiada de contemplar todas as evidências ditas na palavra de que Jesus está voltando. Ainda dá tempo de se tomar uma atitude, de você dar uma melhorada, de você acertar a sua vida, porque está vindo aí. A qualquer momento você vai ser despertado com esse toque da trombeta. A igreja está saindo. E eu penso que se Jesus demorar um pouco mais, eu não sei o que vai ser da igreja. E se ele empenhou a sua palavra, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, então a igreja tem que ser retirada rápida, porque a igreja está se contaminando com o pecado do mundo. A igreja não consegue impactar o mundo, mas o mundo está impactando a igreja. É esquisito, está complicado. Jesus está voltando. Muito bem, mas eu tenho que olhar para um outro lado. Mas agora qual é o lado? Agora que a palavra de Deus me manda, Paulo manda esse povo olhar. Olha agora para dentro de si, quando ele diz assim, examine o homem a si mesmo. Para onde que ele tem que olhar agora? Não é mais para trás, não é mais para frente, mas para onde? Lembra da nossa palestra de hoje de manhã? Entra aqui dentro. Quando você examinar dentro de você, aí o que você tem que fazer? Coma desse pão e beba desse pão. Aí que a coisa pega, né? Porque a maioria das vezes que eu ouvi dos meus ensinadores, eu dizendo o seguinte: examine a si mesmo e não coma desse pão. Não coma! Não beba desse vinho, porque você não está digno de comer e beber. Você já viu aquelas coisinhas que acontecem assim durante a semana? Tá no sábado, você dá uma discussão com essa mulher, você fica meio bicudo com ela, aí no domingo amanhece, aí você vai para a ceia do Senhor, aí você olha para ela olha para você, ela fica olhando, quero ver se ele vai comigo. Não, ele foi grosseiro comigo, agora quero ver se ele vai comer esse pão. Ela já não olha mais para a cruz, ela não olha para frente, ela só não olha para dentro de cima, só olha para o marido, quero ver. Você vai comer. Que desperdício. Que desperdício. Que hora boa de um bom discernimento, né? Você discutiu com o seu irmão, você está meio zangado com o seu irmão, você discutiu com ele a questão doutrinária, ele te aborreceu, vocês acabaram saindo embora sem nem dar pelota para o outro, tem uma semana, um mês que não se fala. Mas agora toma a ceia do Senhor e o pão vem. Quem é que vem? Quem é que vem na sua memória? É Cristo? É nada, é Ele. Figura dele desse tamanho, um retratão desse tamanho. E aí o pão passa, você olha assim, aí olha para ele, está lá. Gente, o que a palavra me diz? Coma. Mas faça o quê? Vai lá, beijo ele, abraça ele, pede perdão. Mas coma. Eu nunca vi um lugar na minha vida tão propício
restaurar a vida de uma pessoa que nasceu do Senhor. Se você não tiver nenhuma mudança na ceia do Senhor, meu filho, pode fazer qualquer tipo de reunião, você nunca vai conseguir mudar nada. Como do pão de discernimento, o equilíbrio. Mas como do pão? Vai lá. Agora, tem outros tipos de pecados que eles precisam ser tratados, e a liderança da igreja vai dizer o que se tem que fazer. A liderança está ali, é de Deus. Ela vai determinar o que vai acontecer. Agora, tem muita coisa que vocês praticam que pode ser restaurada por você mesmo. Porque, na verdade, quando nós examinamos a nós mesmos, nós tomamos um susto. Por quê? Porque nós vamos chegar à conclusão de que nós nunca vamos estar dignos desse lugar. Quem é de nós que estamos dignos? Pecamos por pensamento, pecamos por atitude. E eu pergunto para vocês, quem é que não mentiu essa semana? Nossa, levanta a mão. Levanta o fato que você mentiu agora. Quem é que não mentiu? A gente nem percebe. Mas faz uma análise, você mentiu. Em algum momento dessa semana você mentiu. Nós classificamos a mentira, né? Em várias cores. Mentira branca, mentira preta, mentira vermelha, né? Mentimos. A Bíblia diz que o homem é mentiroso. Mentimos. Mentimos quando cantamos, mentimos quando adoramos o Senhor, mentimos. E se mentimos, nós cometemos pecado, porque o pecado é do diabo, a mentira é do diabo. Então pensa nisso na hora da ceia. Você não pode comigo, não. Fazemos uma porção de coisas. Alguém diz, né, escrevendo sobre isso, que a gente peca até quando está dormindo. Porque às vezes dormindo a gente tem alguns sonhos que são completamente abomináveis. E quando nós sonhamos porque alimentamos a nossa memória, nosso cérebro. Os sonhos vêm daquilo que nós alimentamos. Então quem é digno? Quem é que nos faz digno para comer do pão e do vinho? É o nosso Senhor. É Ele que nos faz dignos para comer do pão e beber do Senhor. E aí o apóstolo fala assim, porque aqueles que comem e bebem dignamente, comem e bebem para a sua própria condenação. Certo? Essa condenação aqui não é que você vai para o inferno porque você comeu, porque você fez coisa errada. Essa condenação aqui é uma reprovação de Deus com o seu ato. Você errou, então você está na ceia do Senhor, é hora de acertar com o Senhor. Você está discernindo. E o primeiro passo que você vai dar assim que você levantar daquele momento de adoração é acertar. Qual é o meu problema? Vou acertar agora. Quem é a pessoa? Vou lá procurar ela agora. O que eu fiz? Eu vou acertar agora, não vou fazer mais isso. E o Senhor vai me abençoar que eu não vou fazer mais. Você comeu um pão que vai te alimentar, vai te dar força para isso. É só assim que você vai conseguir. Agora eu vejo pessoas que ficam 1 mês, 2, 3, 6 meses fora da ceia do Senhor. Eles não vêm. Eles acham que aquele lugar ali é um lugar condenatório. O que o Senhor está reprovando é a sua atitude. Porque muitos continuam ali. Aí o que vai acontecer? Aí o apóstolo explica. Vai ficar fraco, vai ficar doente e o Senhor vai. Viu como é que é o processo? Participa da ceia hoje, muda não. Não participa amanhã, não participa semana que vem. De vez em quando vai lá dar uma mordidinha no pão meio de assim, tira só um pedacinho assim, tão lindo. Que a pessoa acha assim, quanto menor tirar, menos pecado ele vai cometer.
Tem pessoas que se você for procurar um pão na unha dele, você não vai achar. Vai dentro da unha. Eu não sei por que sobra pão no centro do Senhor, não sei. Eu gostei uma vez, né? Que tinha uma senhora lá, e o diácono foi distribuir o pão, a mulher pegou o pão inteiro. O diácono ficou. Essa foi demais. Mas aí a mulher, acho que não conhecia muito bem disso aí. A mulher pegou o pão inteiro, eu pensei, hoje não vai sobrar pão não. Aí fica aquela discussão, sobrou, gente, como é que pode um pãozinho desse tamanhozinho, 100 pessoas a gente participar da ceia, sobra mais da metade do pão. Bom seria, né, se o diácono tivesse que arrumar mais pão lá para dentro, lá e trazer mais pão. Tira um pedaço, e deve ser mastigar. Como? Vai comer uma esquinha, parece um grãozinho. Mas isso muitas vezes é do tamanho da consciência dele, né? Nossa, está cheio de pecado, né? Aí bota do lado, né? Vocês estão se identificando, né? Deu diferença? Vai fazendo isso, não conserta, não melhora, nada acontece, nada renova, nada modifica. Aí vai enfraquecendo, vai fica doente. Como Deus está literalmente comprometido com você, porque Ele empenhou a palavra dele. Ainda que sejais infiéis, eu permaneço fiel. O que o Senhor faz? Tira você para você não ser condenado como mundo. Tira você. Deus tira pessoas de várias formas. Ele tira porque são especiais demais, né? Assim como ele fez com o Enoque. Chega de eu caminhar com você nesse mundo. Tá? Eu falei, eu vou por amar demais. Faz como fez com ele, faz como fez com meu irmão. Deus tirou você no auge, no maior momento da sua vida. Pense numa pessoa de Deus. A nossa família, a nossa igreja, a nossa cidade não era digna de uma pessoa igual a você. Deus levantou isso. Nossa foi dessa vida sem ter nada. Nada. Nós, os outros 4 irmãos, nós trabalhamos, lutamos para ter as coisas materiais. O nosso nunca trabalhou muito, mas nunca para ter nada. Nós seríamos só andar no mundo da lua. Deixou mais de 200, quase 300 composições, poesias, cada uma mais linda do que a outra. Canções que ele compunha trabalhando no açougue. E um dos sonhos que eu e minha esposa alimentamos a vida inteira, um dia nós vamos chegar para você e falar para ele, chega, você não vai trabalhar mais para ninguém, você vai ficar exclusivo para o Senhor, funcional. E Deus só permitiu ele ficar 2 anos. Tempo integral, desde a madrugada até o envelhecer. Você é de Deus. Ele desafiou a ciência médica, 57 livros, magrinho, uma alimentação regrada, corria 7 quilômetros por dia, e ele teve um infarto fulminante. Mas existem aqueles que Deus tira, porque eles envergonham. O que Paulo está dizendo aqui, ó, vocês estão fazendo tudo errado.
más testemunhos não glorificam o nome do Senhor, o Senhor vai e tira. Eu quero encerrar o último lado para onde nós devemos olhar. Também ajuda a lembrar. O primeiro é qual? Segundo, volta de Cristo. Ei, Jesus está voltando. Terceiro, não sou ninguém, nada, não sou digno de nada, não mereço nada. Então o Senhor está aqui. Foi em outro lugar? Aí ele encerra o capítulo 11 dizendo assim: esperais uns pelos outros. Que legal, que legal. Para onde eu vou olhar agora? Na hora da ceia. Agora eu vou dar uma olhadinha para todo o auditório. Aí eu vou chegar e eu vou encontrar o Ney ali. Nossa, ali do Ney. Vou encontrar ali a Betânia, lá de Tuiutaba. Vou encontrar o irmão ali. Vou encontrar aquela senhora bem velhinha que está lá. Vou encontrar aquela pessoa tão pobre, que a igreja sempre está levando cesta básica para ele. Né? Aquela família, que a igreja está sempre ali cuidando, está ali também. Vou encontrar aquele que nunca subiu ao púlpito, ele não tem muito conhecimento, ele não tem o dom da palavra, ele não tem o dom, a única coisa que ele sabe fazer é limpar os bancos da igreja, varrer, deixar limpinho para a gente chegar e ele está lá também, você, Senhor. Aí na hora do comer do pão e beber do vinho, eu vou olhar ali, homens, mulheres, jovens, adultos. Aí eu vou contemplar esses irmãos e pensar assim: nossa, Jesus não fez acepção de ninguém. O mesmo preço que Ele pagou por mim, Ele pagou por cada uma dessas pessoas. Jesus não me amou mais porque eu sou mais bonito, sou mais rico, meu dízimo é maior. Jesus me amou simplesmente porque a sua essência é amar. Irmãos, que Deus nos abençoe. Oh meu Deus, tão bom seria, né, esse congresso marcasse a nossa vida. Vocês notaram que o evangelho da palavra é totalmente o evangelho que a gente está vivendo hoje. A igreja está vivendo outra linha. Não tem nada disso. Tudo tem valor, tudo. Eu amo tudo, gente. Eu vejo esse menino tocando aqui na frente, esse menino que toca teclado aqui. Eu, gente, com duas mãos lá em cima, eu não sei tocar nem com as duas lá de baixo. Isso é de Deus. Isso é para a honra e glória dele. Que valor que tem isso? Imensurável. Mas fora do padrão do Senhor, não vale nada. Está contra baixo. Esse guitarrista aí, ele está me humilhando toda hora, tocando isso. Aqueles irmãos que cantaram aqui ontem, aquele irmão que tocou aquele violão e cantou aqui, eu não conhecia. Mas ele me despertou quando eu estava sentado lá, conversando com o Ney, lá no planeta lá. Me deu um insightzinho aqui, chegou meus ouvidos lá, e desceu no coração. Que os nossos congressistas sejam pessoas que caminham em direção ao céu. Que Deus te abençoe.